Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de oração da Padaria Espiritual. Só estou vendo o Dom Pablo, mas vejo que tem do lado dele a Rosinha. Não sei se é tua mãe, Pablito. Muito bem-vinda. Expa, querida, Mama, Gigi. O Samsung deve ser o Jardel. Jardel costuma vir para os encontros de oração. O nosso encontro de oração, ele não tem um formato específico, mas a gente tem experimentado jeitos diferentes de rezar, já que esse é um grupo com pessoas de muitos contextos, apesar de ser um grupo cristão, tem muitas formas de ser cristão. No nosso encontro passado, nós fizemos a oração vocal, que é uma oração onde a gente fala e rezamos o texto da misericórdia. Hoje nós vamos experimentar outro jeito de orar. No livro Caminho de Perfeição, da Teresa de Ávila, ela ensina a orar e fala da oração vocal, fala da oração mental e fala muito da contemplação. Então, hoje eu preparei um texto, uma leitura do Evangelho, um pequeno trecho do livro Caminho de Perfeição, da Teresa de Ávila, para a gente meditar sobre o Evangelho. E vamos reservar um momento breve, de pouco menos de 10 minutos, para a gente meditar, entendendo meditação como esse momento onde a gente fecha os olhos e se recolhe, como a Teresa de Ávila fala, uma oração de recolhimento. A gente se entrega a Deus e deixa que Ele opere, como falava São João da Cruz. Para Deus pintar o nosso rosto, a gente tem que ficar parado. E pode ser que a gente seja inundado de uma profunda paz. Pode ser que não aconteça nada, a gente só pense nos boletos para pagar. Mas na nossa humildade, a gente vai aceitar o que Ele fizer com a gente e vai ficar feliz que as coisas são assim como Ele deseja que sejam. Acho que já chegou todo mundo. Você está vendo essa gravação. Está valendo ver a gravação também, embora dê muita alegria a gente ter esse encontro ao vivo sempre que possível. Nós vamos manter os encontros às quintas-feiras, no horário de 8h30, devido à minha impossibilidade de manter a quarta-feira no horário que a gente combinou. Eu espero que isso não seja um problema para vocês participarem. Nós vamos começar agora, então. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai a nossa vontade, para que nós possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos preparar o nosso espírito, ouvindo o cântico do livro de Daniel, contemplando dentro do nosso coração a maravilha da criação que reflete todo o amor divino. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor.
Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher, chamada Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, ela disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Diz a ela, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Essa passagem do Evangelho costuma ser citada e geralmente a interpretação que as pessoas dão é de que Marta é pouco sábia.
de que ela faz errado por ter que se ocupar de coisas práticas, enquanto Maria, no caso é Maria de Betânia, a irmã dela, as duas eram irmãs de Lázaro, de que Maria de Betânia que era a que estava certa, porque estando o mestre na casa delas, ela não pensava em mais nada e só ficava aos pés dele. No entanto, se a gente prestar bem atenção, o que é que Jesus ia comer se Marta não servisse à mesa? E aquelas pessoas que ele não estava sozinho, você sabe, Jesus andava com um bocado de discípulos que deviam comer um montão, né? Do casamento lá nas bodas de Caná, que acabou até o vinho, imagino que eles não faziam na casa de um amigo, onde podiam comer ali na mesa. Se não fosse Marta, o que comeria o Senhor? Sem dúvida, Jesus chama a atenção de Marta, fala: Marta, Marta, olhe, olhe, preste atenção. Tu te ocupa de muitas coisas, te agita com muitas coisas. Então, quem sabe, a correção que ele faz naquela puxada de orelha não é sobre ela se ocupar de coisas superficiais, mas ela se agitar por causa dessas coisas, ou seja, se preocupar e principalmente se queixar, porque ela reclama, né? Ai, Senhor, manda a Maria me ajudar aqui que eu estou servindo sozinho. Então, a Teresa de Ávila, no livro Caminho de Perfeição, ali já bem avançada a leitura do livro, ela vai falar desse momento onde os ativos e os contemplativos não se entendem, né? Você imagina que a Teresa de Ávila tinha muitas freiras aos cuidados dela e escreveu esse livro especificamente para o convento de São José, que ela fundou o primeiro, onde ela era a prioresa, né? Ela era a madre superior ali. E existiam algumas irmãs que não conseguiam ser contemplativas. Se ocupavam do jardim, de cozinhar, de limpar, e outras que passavam o tempo embriagadas, sem fazer nada, em contemplação. Eu queria ler para vocês um pequeno trecho desse livro maravilhoso, onde Teresa de Ávila pontua muito bem a importância de Marta. Ela diz: Santa era Santa Marta, e não dizem que ela fosse contemplativa. Pois que mais quereis do que chegar a ser como esta bem-aventurada Marta, que mereceu ter a Cristo nosso Senhor tantas vezes em sua casa, e lhe dar de comer, e servi-lo, e comer com ele à sua mesa? Se ficasse como a Madalena, embevecida, não teria havido quem desse de comer a este divino hóspede. Pois pensai que esta congregação é a casa de Santa Marta e que há de haver de tudo. As que forem levadas pela vida ativa, não murmurem das que se embeberem na contemplação, pois sabem que, ainda que elas se calem, o Senhor há de tomar-lhes a defesa, pois pela maior parte as faz descuidar de si e de tudo. Lembrem-se que é necessário haver quem dê a comida, e sintam-se abençoadas de servir a Ele como Marta. Olhem que a verdadeira humildade consiste em grande parte em estar muito pronto em se contentar com o que o Senhor quiser fazer de cada um de nós, achando-nos sempre indignos de nos chamarmos seus servos. Pois, se contemplar e ter oração mental e vocal, e cuidar dos enfermos, e servir nas coisas de casa, e trabalhar, mesmo no trabalho mais inferior, se tudo isso é servir o hóspede que vem estar, comer e estar conosco,
que mais se nos dá que seja nisso ou naquilo? Buscando compreender essa mensagem do Evangelho, vamos buscar dentro do nosso coração esse prazer, não em pedir a Deus que os nossos desejos sejam cumpridos, mas pedir a Deus que a gente deseje o que Ele desejou para nós. É bem provável que alguns de nós estejamos passando por um momento de provação, de confusão, de enfermidade física ou mental, nos preocupando pelos nossos filhos, os familiares, por um amigo que está no hospital ou encarcerado, pelo estado caótico do mundo, da guerra e do sofrimento espalhado por todos os cantos. Mas ainda assim, que a gente saiba buscar a conformação do nosso desejo à vontade dele, como bem a gente conversou naquela nossa aula sobre o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é, que a gente se desprenda de todo pensamento de merecimento, porque não se trata de uma compensação, que coisas boas nos acontecem porque fizemos coisas boas e Deus coloca na balança e aí existe um grande merecimento. Não é essa a economia da graça. A graça vem sem qualquer relação com o passado e mesmo independe da nossa vontade. Mas é nobre, como vai dizer Teresa, que a gente busque se preparar para melhor servir ao Mestre, independente do nosso serviço ser ativo ou contemplativo. Em tudo que se faz enquanto a gente respira, há a oportunidade de receber esse hóspede no instante agora. Então eu convido a nós, já que o nosso encontro é breve, que a gente reflita sobre isso e que a gente possa sentir no coração tudo o que está acontecendo em nossa vida e as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer e os desafios que nós temos diante de nós no dia de amanhã, mas a cada dia a sua medida. Que a gente possa agora, nesse instante de recolhimento que nós vamos fazer, deixar de lado a preocupação em ser Marta, em ser Maria, e simplesmente nos conformar no sentido de tomar forma e não de nos resignar. Não é resignação, mas é de dar forma ao nosso desejo para que ele tenha a mesma medida da vontade que Deus mostra na nossa vida, no nosso coração. Podemos fechar os nossos olhos e esquecer por um instante toda gana que a gente possa ter de recolher algum tipo de sensação agradável ou desagradável, algum efeito. Deixamos de lado tudo que diga respeito a nós mesmos e vamos oferecer esse momento de recolhimento ao hóspede divino que está aqui nos visitando, porque estamos reunidos no seu nome. Podemos também, nesse momento, adicionar na nossa prece, na nossa oração de recolhimento silenciosa e vazia, as intenções pelo alívio daqueles que sofrem, aos nossos familiares enfermos, aos nossos filhos e amigos e às pessoas do mundo inteiro. Que Deus possa atender e realizar a sua glória
a sua bondade infinita em toda a criação. Apenas ficamos recolhidos, respirando, deixando que Deus pinte a nossa face.
Voltemos o nosso coração para o nosso Pai, Criador de todas as coisas, para orar juntos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com suavidade, podemos abrir os nossos olhos, agradecer a presença de cada irmã e irmão nessa nossa padaria espiritual, partindo esse pão. A verdadeira Eucaristia acontece no nosso coração, que só busca servir ao Mestre. Uma noite maravilhosa a vocês. Deus abençoe a vocês e a família de vocês. Até a próxima. Graças.